Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E este vídeo é o sexto vídeo da nossa série sobre as Crônicas de Nárnia. Essa série de vídeos que a gente está fazendo sobre as minhas análises aqui dessa obra fantástica em todos os sentidos de C.S. Lewis. Nós chegamos então no sexto livro, que é A Cadeira de Prata, onde nós somos apresentados então a mais uma personagem aí desse mundo vasto de C.S. Lewis, que são as Crônicas de Nárnia, que é o mundo de Nárnia, né? Agora nós somos apresentados a Jill, que vai ser introduzida na história junto com Eustáquio. Então, nós não temos mais as figuras de Pedro, de Susana, de Edmundo e de Lúcia. É o primeiro livro que nós não temos a presença de nenhum deles, obviamente depois do primeiro, né? E é legal porque no próprio O Cavalo e Seu Menino, ainda que a história não gire em torno deles, mas nós temos lá o príncipe Edmundo e nós temos também a princesa Susana, né? Que está, enfim, aquela questão do casamento dela ali com o calormano e tal, e que ela não quer e tudo mais, né? E, enfim, e esse então é o primeiro onde nós não temos nenhum deles, mas nós temos a continuidade de Edmundo, que entrou aí no último, né? Que foi a Viagem do Peregrino da Alvorada, o último que nós fizemos o vídeo aqui, obviamente, né? O último que nós lemos. E agora então ele está aí junto com Jill nessa sua aventura. É legal porque eles estão na escola, né? São estudantes. E ele começa a contar para ela ali as coisas relacionadas a Nárnia e tudo mais. E ela acredita, né? Ela acredita. E ela é uma menina que está sendo perseguida ali, a galera está pegando no pé dela. E no momento onde alguns estão chegando perto deles ali para, enfim, para botar pilha e tudo mais, eles fogem e clamam pelo leão que Eustáquio havia contado a história. E eles então, naquele momento, são levados para Nárnia, né? Estão fugindo pelo muro da escola ali, em direção ao muro, e tem uma porta, né? E quando eles abrem aquela porta, eles vão dar, então, em Nárnia. E aí que começa a história, né? E é legal porque tem uma parte, eu até marquei aqui, que quando eles estão conversando com o leão, né? A Jill está sozinha, está com sede, e ela chega até um riacho, então, e ela ainda não tinha tido contato com Aslan, e ela vê então a água para ela poder beber e saciar a sua sede, mas ela vê um grande leão ali de pé perto da água, né? E ela fica com medo e tudo mais, não sabe se é um daqueles leões falantes ou se não. E é exatamente Aslan, e Aslan chama ela. E a gente tem ali uma ideia, né? Uma questão de coragem e de fé, né? Porque ela pergunta, né, se ele não iria fazer mal nenhum para ela, e ele diz que ela deveria, enfim, experimentar, né? Aí olha que interessante, né? Ela pergunta, né, você promete não fazer nada comigo se eu for? Aí ele responde, não prometo nada. A sede era tão cruel que Jill deu um passo sem querer. Você come meninas? Perguntou ela. Já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos, respondeu o leão, sem orgulho, sem remorso, sem raiva, com a maior naturalidade. E aí, enfim, eles vão desenvolver ali o diálogo deles, e tem uma parte que me chama a atenção, que quando Aslan vai contar para ela, né, qual era o motivo pelo qual ele os havia chamado ali, né, ela vai dizer, olha, eu estava imaginando, quer dizer, não está havendo um engano? Acontece que ninguém chamou a gente aqui, nós é que pedimos para vir. Eustáquio disse que devíamos chamar alguém, não me lembro o nome, e que esse alguém talvez nos deixasse entrar. Foi o que fizemos, e então encontramos a porta aberta. Aí olha a resposta de Aslan, né? Não teriam chamado por mim se eu não houvesse chamado por vocês. Isso aqui é fascinante, né? Porque mostra que, apesar de que na mente deles o que está acontecendo ali é fruto, é resultado de um desejo deles de ir até ali, ele está mostrando aqui que na verdade houve um chamado inicial da parte dele
para que eles estivessem ali. E que se não fosse esse chamado inicial dele, eles não teriam chamado e não estariam ali mostrando que tudo parte dele, né? Mas enfim, eles foram chamados para quê, né? Nós chegamos a uma Nárnia que já se passaram muitos anos desde a história que se passa na viagem do Peregrino da Alvorada. Caspian é o rei, Caspian já está idoso e o seu filho William, ele foi raptado. A mãe dele foi morta por uma serpente mágica gigante e ele entrou naquela sina de perseguir essa serpente para vingar a morte da mãe. Só que ele também some, ele também desaparece. E eles então já tem um tempo já que ele está desaparecido, anos e anos. E Gil e Eustáquio são chamados ali para auxiliar na busca por ele, para que ele seja encontrado. E é interessante porque os narnianos em si estão há anos buscando e não conseguiram. E é por isso que então faz-se necessário a presença dessas duas crianças. Nós somos introduzidos também a novos personagens, né? Nós temos o Paulama, que é uma espécie de sapo humanoide, né? Alguma coisa assim. Ele vive nas águas ali, mas não é um sapo, mas também não é um ser humano. É uma espécie, enfim, de híbrido entre esses dois aí, pela descrição que dá aqui. E é quem vai ser o grande auxiliar de Gil e Eustáquio nessa sua busca pelo Príncipe William, apesar da sua personalidade totalmente, repito, totalmente voltada para o pior. Ele sempre pensa o pior, ele sempre imagina o pior. Ele é daqueles que para ele o copo sempre está meio vazio. Mas ainda assim ele se mostra um grande companheiro de viagem, um grande sábio e alguém sem o qual eles não teriam tido êxito na busca, na empreitada que eles vão fazer. Nós somos apresentados também a uma nova figura maléfica feminina, né? Que é uma nova feiticeira que de início dá a ideia, dá a entender que, tipo assim, será que a feiticeira branca voltou agora, né? E voltou de uma maneira meio repaginada e tudo mais, mas não. A gente consegue entender aqui que ela é da mesma raça da feiticeira branca, mas não é feiticeira branca. Só não é explicado aqui como que ela chegou ali em Nárnia, como que ela apareceu ali em Nárnia, porque se a gente volta lá no primeiro, a gente sabe que a feiticeira branca chegou em Nárnia por causa, né, do Dígore, da Polly, do tio André, principalmente do tio André, que é, né, quem vai se aliar a ela quando eles estão naquele entroncamento de mundos ali, acabam chegando no mundo dela que já está velho, está sendo destruído. Mas veio só ela, não vieram outros da raça dela. E aqui nós temos essa outra feiticeira, então, que é a rainha do submundo, né, vamos chamar assim, que não nos é informado novamente de onde ela veio, como veio parar ali, mas nos é informado que ela é da mesma raça da outra. E assim como a outra, ela está tramando um grande plano para poder destruir, para poder, melhor dizendo, para poder se apoderar de Nárnia, para poder assumir o reinado em Nárnia, né? Ser a grande imperatriz, a grande rainha ali de Nárnia. E obviamente com métodos maléficos de morte e tudo mais, de encantamentos, de feitiços e tal. Ela vai se mostrar então, e aqui eu já vou deixar claro que eu vou dar spoilers, né? Se você ainda não leu e você não gosta de spoilers, então, enfim, não siga daqui. Mas ela ela se mostra sendo essa serpente maligna que matou a mãe do príncipe William, ou seja, a esposa de Caspian, que é a filha da estrela, né? A filha da estrela lá que aparece na viagem do Peregrino da Alvorada, foi morta por essa feiticeira. Ela se mostra então sendo essa serpente e ela se mostra sendo quem lançou um encantamento sobre o príncipe William para que ele então fosse o seu fiel escudeiro, fosse aquele que junto com ela lideraria os exércitos daqueles seres do submundo para que subissem então e dominassem Nárnia e se apoderassem do poder ali de Nárnia. A linguagem, né, é uma linguagem muito triunfalista, né, de que ele marcharia, né, sobre a terra dos seus inimigos e tudo mais, junto com o seu grande exército, mas sobre encantamento. E é interessante porque a maneira como ela coloca esse encantamento nele, todo dia
num determinado momento do dia, esse encantamento perde seu efeito e ele precisa ser então amarrado a uma cadeira de prata para que fique ali até que o encantamento volte a fazer efeito. E é nesse momento onde ele é amarrado, e ele precisa ser amarrado porque como o encantamento perde o efeito, ele se lembra de quem ele é, ele se lembra que ele é o príncipe William, ele se lembra que a feiticeira é má, ele se lembra, enfim, de tudo. E ele, então, tentaria lutar contra aquilo. Quando ele está sob o encantamento, ele é o fiel escudeiro, aquele que, enfim, defende a feiticeira, aquele que está ali ao lado dela e é aquele que sonha que nesse reinado futuro, então, ela pudesse ser a rainha dele, pudesse estar ao lado dele governando essa terra dos seus inimigos. Jill e Eustáquio vão conseguir chegar até ele com a ajuda do Paulama, vão ser também enfeitiçados, e é nesse momento que a coragem do Paulama aparece, porque a feiticeira vai enfeitiçá-los com um certo elixir, algum pó que ela joga no fogo ali, na medida com que está queimando, aquele cheiro está dominando o ambiente, eles vão ficando encantados também. E exatamente no momento onde, quando acontece essa queda do encantamento do príncipe William, eles o haviam libertado, né? Eles descobrem quem ele é e o haviam libertado. É aí que a feiticeira chega e vai lançar esse encantamento sobre todos eles. Mas o Paulama vai colocar seu próprio pé no fogo para que o cheiro da carne dele queimada pudesse abafar o cheiro desse pó mágico que a feiticeira jogou e que estava, enfim, fazendo com que todos ficassem encantados. E é aí que eles são, então, libertos desse feitiço. E é muito legal porque tem uma pegada apologética muito bacana nessa parte, aonde ela vai ali argumentando, tentando convencê-los de que tudo aquilo que eles acreditavam, tudo aquilo que eles entendiam como sendo verdade, não era verdade. Vai colocando dúvidas neles sobre isso. E aqui a gente vê um indício da questão da fé também e tudo mais, né? Olha que interessante. Quando os meninos estão ali falando sobre Nárnia, né, sobre o mundo real, aí ela vai zombar, né, diz assim, olha, e você, ela se dirigindo para Jill, né, e você também é rainha de Nárnia, não é, minha belezinha? Disse a feiticeira na mesma voz insinuante, mas meio zombeteira. Negativo, respondeu Jill batendo o pé. Nós somos de outro mundo. Ah, que maravilha! Diga-me, senhorita, onde fica esse outro mundo? Quais os navios e carruagens que fazem o transporte de lá para cá? Uma cachoeira de lembranças caiu sobre Jill. O colégio, sua casa, aparelhos de rádio, automóveis, aviões, engarrafamentos, filas, mas pareciam imagens apagadas e distantes. Aí Jill acaba dizendo então, acho que o outro mundo deve ser um sonho. Claro, o outro mundo é um sonho, disse a bruxa, sempre repinicando o seu instrumento ali. Um sonho, repetiu Jill. Nunca existiu esse mundo, disse a feiticeira. Jill e Eustáquio falaram ao mesmo tempo. Nunca existiu esse mundo. Só existe um mundo, continuou a bruxa. O meu. Só existe o seu mundo, disseram eles. Aí olha só o Paulama, que aqui é chamado de brejeiro também, né? Brejeiro ainda tentava resistir. Não sei direito o que você entende por um mundo, disse como alguém que não respira ar suficiente. Mas pode tocar essa rabeca até que seus dedos caiam no chão. Mesmo assim, nunca vou me esquecer de Nárnia, e nem do mundo de cima. Imagino que nunca mais o veremos, pois é bem provável que o tenha obscurecido como fez a este mundo. Mas vou saber sempre que estive lá. Já vi o céu cheio de estrelas. Já vi o sol nascente no mar e sumindo atrás das montanhas ao cair da noite. E vi também o sol ao meio-dia, cujo brilho nos fere a vista. As palavras de Brejeiro tiveram um efeito estimulante, os outros três respiraram de novo e se olharam como pessoas que despertam. Que Aslan abençoa o nosso bom Paulama, disse o príncipe. Estivemos sonhando. Como iríamos esquecer? Todos nós já vimos o sol. É claro que sim, gritou Eustáquio. Muito bem, Brejeiro, você é o único aqui que não perdeu o juízo. E o que se segue aqui é uma discussão, é a feiticeira tentando com seus encantamentos e com sua voz ali convencê-los de que o mundo real não existe, que o mundo que existe é esse que ela está com eles e que o mundo que eles pensam que é o mundo real, na verdade, é um sonho. E as argumentações aqui, elas são, então, num tom muito apologético, né? Elas são num tom muito de defesa por parte deles, desses personagens principais, daquilo que realmente existe, daquilo que realmente é verdade e é real, né? E aí o diálogo se segue, olha.
De que sol vocês estão falando? Essa palavra significa alguma coisa? Significa muito, disse Eustáquio. Poderia contar-me como é o sol? Por obséquio, majestade, disse o príncipe com frieza, com fria polidez. Vê aquela lâmpada redonda e amarela iluminando a sala? O que chamamos sol é parecido, só que é muito maior e muito mais brilhante e ilumina todo mundo de cima e, em vez de estar preso no teto, está solto no céu. Solto onde? E enquanto pensavam na resposta, ela prosseguiu com uma de suas risadinhas melodiosas. Estão vendo? Quando vocês procuram saber o que deve ser realmente o tal de sol, não conseguem. Só sabem dizer que parece uma lâmpada. O sol de vocês é um sonho. E não há nesse sonho nada que tenha sido copiado de uma lâmpada. A lâmpada é real. O sol não passa de uma invenção, uma história para crianças. Ah, sim, é verdade, disse Gil com uma voz pesada e sem esperança. Deve ser isso mesmo. E acreditava que estava sendo muito sensata. Lenta, gravemente, a feiticeira repetia: não há sol. E eles nada mais diziam. Não há sol, ela repetia com voz mais branda e profunda. Depois de uma pausa e de um conflito em seus espíritos, todos os quatro disseram: certo, não há sol. Era um alívio desistir e reconhecer que o sol nunca existira. Nos últimos minutinhos, Gil sentira que havia alguma coisa da qual a todo custo tinha de se lembrar. E agora conseguia. Era, entretanto, tremendamente difícil dizê-la. Sentia como se enormes fardos pesassem em sua boca. Por fim, com um esforço que pareceu exauri-la, disse: Aslan existe. Aslan? Disse a feiticeira, apressando ligeiramente o repinicado de seu instrumento. Que lindo nome! O que significa Aslan? Aslan é o grande leão, que nos chamou de nosso mundo e aqui nos enviou em busca do príncipe William. E aí, o diálogo segue. Fascinante, perceberam como que essa luta, né, ela tá travada, essa luta tá acontecendo, essa luta no campo das ideias, essa luta de tentar desacreditar, de tentar, enfim, distorcer a realidade, distorcer a verdade. E existe essa luta para se manter, então, a verdade, até que se apega, até que um deles vai se apegar, então, a essa verdade. Ainda que o sol, então, seja um sonho, ainda que os riachos sejam um sonho, ainda que tudo isso seja um sonho, Aslan existe. E isso não é um sonho. E é a partir desse momento, então, que as coisas vão acontecer, que o brejeiro vai ter aquela atitude corajosa e que eles vão conseguir, então, se libertar. Depois que eles se libertam, o príncipe consegue matar a feiticeira e as criaturas ali do submundo são também libertas. E eles, então, vão chegar até Nárnia, onde o William vai ser restituído ao seu pai. E a última cena é muito emocionante, porque nós temos então a morte do príncipe Caspian, ou melhor dizendo, a morte do rei Caspian. E pressupõe-se então que William, após 10 anos desaparecido, tenha assumido o trono e dado continuidade ali nos trabalhos de seu pai. É isso. Esse é o nosso 6º volume das Crônicas de Nárnia. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.